Vamos dispenso. começar, o João vai chegar perto e aí a gente passa até mais ou menos depois até preço pra vender, viu, gente? Porque vende muito bem, ainda mais pra bebê, tudo que é de bebê vende mais ainda, Vende né? mais. Vende mais. É, dependendo das cores que usar, e dá pra fazer com estampa, fica bem bonitinho, né? Pode composer, né? Fazer várias peças. Sim. Pode combinar várias coisas. Vamos lá? Então a gente vai usar praticamente, um material bem simples. São os tecidos tricoline, a manta para a gente poder fazer o sanduíche e um tecido para a gente depois colocar atrás como forro, tá? Então eu usei 4 cores de tricoline. Então eu optei pela cor azul, laranja, amarelo e verde. E como cor neutra eu usei o tecido branco. São todos os tecidos que vão dentro do kit, tá? Então, eu primeiro me organizo para poder fazer a peça, separando a minha parte de corte. Porque é o que demora um pouco mais, tem um pouco mais de detalhe por conta das medidas. E depois aí eu uso só a máquina e a montagem fica mais simples. Então, assim, para o plano de corte a gente vai precisar de quadrados de 6 centímetros, quadrado de 15 centímetros e faixa de 6 centímetros. Tá? Nessa faixa de 6 centímetros a gente vai tirar retângulos com tamanhos variados, tá? São 2 variações de tamanho. Então, eu reservo esse primeiro, que é o quadrado de 6 centímetros, tá? Depois eu vou precisar de um outro retângulo no tamanho 2 vezes esses 6 centímetros, então 12. Então a minha faixa aqui é 6 centímetros, e aí eu vou usar minha régua e cortar aqui na medida de 12 centímetros, ó. Posicionei aqui. 12 por 6. 12 por 6, isso. Eu venho aqui e corto, tá? Aí reservo aqui. E aí eu vou precisar de um outro retângulo no tamanho de 16 por 6, tá? O nosso bloco principal, são 4 blocos. Então eu vou repetir, é um bloco que eu vou repetir ele 4 vezes para poder formar a manta. Tá. Então cada bloco eu vou precisar de 16 células. Aí depois eu mostro a parte da montagem, eu separei a parte da estruturação deles, que a gente consegue entender um pouco melhor. Então aí eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar a frente de tecido com a frente do outro tecido aqui, ó, e vou começar colocando o meu tecido menor, né, que é o de 12 centímetros, sobre esse aqui de 6 centímetros. E eu vou fazer uma costura aqui na lateral, ó, para unir essa peça. Aí depois de feito isso, Claudinha, de unir um tecido com o outro, eu vou precisar abrir. E aí eu vou usar o ferro para poder vincar ele aqui. Para outra parte. Isso, eu só tombei a costura, Tombou. tá? Tombei a costura. E agora eu vou adicionar essa outra peça um pouco maior aqui em cima, ó, Tá. tá? Na parte de cima. Então eu vou colocar o branco com o branco aqui, ó, vai passar por cima do azul, ó, e vai ter uma sobra de tecido. Essa sobra de tecido é proposital, porque a gente vai cortar ela para ela poder ter um outro formato, tá? Tá. Então vou passar uma costura aqui, ó, nessa lateralzinha. Aí eu terminei aqui de costurar. Aí eu vou abrir ele aqui do lado, ó. E vou usar o ferro para poder deixar ele certinho, tá? O ferro ele ajuda bastante, Claudinha, mas para algumas peças o ferro não ajuda muito. Por exemplo, se eu tiver um trabalho que os tecidos forem menor que 5 centímetros, dá uma diferença quando eu uso ferro. Ah, é? Porque quando eu aqueço a fibra do tecido, ele tende a dar uma pequena encolhida. Abaixo de 5 centímetros? Abaixo de 5 Olha, centímetros. que interessante isso, Roberto. Então aí quando eu coloco o ferro em cima, aí ele vai dar uma pequena encolhida. E se o tecido já é pequeno, o quadradinho, né, o formato é muito pequeno, Que coisa. aí eu tenho uma distorção grande no meu Não trabalho. sabia disso. Tá? Ó, então eu vou ter essa peça aqui assim, ó, com os 2 tecidos brancos e um tecido de cor. Então eu vou precisar de 16 desse aqui para poder fazer um bloco. Então aí eu vou colocar aqui a minha régua na diagonal desse meu quadrado aqui, ó, do quadrado colorido. Então eu coloco, posiciono a ponta da régua aqui nessa ponta, tá vendo? E aqui nessa outra ponta, ó, tá? E aí eu vou cortar isso aqui, ó, tirar essa rebarba, tá?
Tá. Tirei, eu vou ficar com um triângulo, ó. Um triângulo branco com outro triângulo colorido dentro, tá? Ele ainda ficou aqui, ó, com algumas pontas ruins. Então, aí eu venho aqui e vou posicionar aqui, ó, em 4,5. A distância de 4,5 aqui, 4,5. ó. Dessa minha costura, 4,5 daqui pra cá. E aí eu vou cortar aqui, ó. Tá? E a mesma coisa do outro lado. Eu vou girar ele aqui, ó. E aí eu vou posicionar aqui, ó, 4,5 de novo, ó. 4,5 aqui. E eu vou cortar essa parte aqui. Importante ter essa régua, não? Muito. Ela ajuda bastante. A régua de 15 centímetros, né, de 15 por 30, que é essa daqui, ela é meio que um coringa, assim. Se a Não pessoa dá pra fosse fazer tirar, o pet. quantos milímetros tem naquilo que ela queria tirou? Sei lá, deve ter uns 3 milímetros ali. A gente pode medir aqui, ó, deixa eu dar uma olhada. Só para Eu acho quem que não tem a régua em casa, mas é É. importante. Ó, vamos ver quanto que tirou? 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro de cada 1 lado. centímetro Perfeito. de cada lado, tá? Então eu vou ter aqui, ó, um quadrado, um triângulo com base de 15 centímetros, ó. Ela tem 15 centímetros de largura, então ela tem 15 aqui e 15 aqui, tá? Então eu vou precisar aqui, ó, de duas partes dessa aqui, ó, desse mesmo jeitinho, para poder adicionar no meu Vamos quadrado. lembrar que o Rô explicou que eu vou precisar de 16 peças dessas daqui. triângulos desse. Aqui, ó, que vem na minha mão. 16 desse. 16 para poder começar a formar o bloco. Isso. É isso. E aí eu vou precisar de 8 quadrados de 15 centímetros. Porque de um quadrado, a gente vai conseguir colocar 2 triângulos. Então é a metade dos 16, tá? Então eu vou pegar o quadrado de 15 centímetros aqui e vou colocar, ó, sobre esse quadrado, esse triângulo que eu havia feito anteriormente, tá? Então vou colocar os dois, ó, aqui. E aí aqui é muito simples, Claudinha. Aqui a gente só vai fazer uma costura rente a esse corte aqui do triângulo, ó. Então vou passar uma costura rente a esse corte aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Aí feito isso, eu vou cortar no meio, aqui. Quer dizer, a costura eu tenho que passar de um lado, papapá, e depois do outro, é isso? Isso, aí eu vou usar o pezinho da máquina como margem aqui, ó. Vou até colocar aqui na máquina pra gente Só pra poder gente ver, ó. tá? Eu vou usar aqui, ó, vou colocar o pezinho da máquina, margem a o corte aqui, ó, do triângulo, tá? E aí eu faço essa costura do começo ao fim, viro, e aí faço do outro lado aqui, ó, do começo ao fim, Perfeito. tá? E aí eu corto ao meio, e aí eu vou ter 2 quadrados, tá? Porque são 2 faces de tecido, né? Quer dizer, depois que eu cortei, aí eu vou abrir e vai ficar assim, E vai é ficar isso? assim, ó. Ah, Eles perfeito. fechado, ele Tá. fica assim, ó. Assim, Ó, tá vendo? Vamos supor que ele seja aqui, ó, tá. tá? Então eu vou fazer dentro Como da eu vou mesma cor. cortar, vai ficar Aí ele vou um abrir. triângulo quadrado para um lado, um triângulo quadrado Isso. para o outro. Aí eu venho aqui com o Entendi. ferro, vou abrir e ele vai ficar assim, ó, Perfeito. tá? E aí agora eu vou explicar como que é a montagem. Então eu vou precisar de 16 peças dessa, eu vou reservar elas aqui, ó. Então, ó, essa aqui é a célula, que foi aquilo que eu acabei de fazer, tá? E a partir dela, eu vou montar esses 4 blocos aqui, ó, para poder construir a manta. Então, eu vou ter o bloco A, onde as cores maiores do triângulo é para fora, ó. Depois eu vou ter o bloco B, que as cores maiores do triângulo tá desse jeito. As E laterais. aqui ele tá para dentro, Uhum. tá? E aqui é metade desse aqui, ó. Eu tenho essas 4 construções na mesma manta? Isso. Na mesma Na manta? mesma manta, Tá. Então, como é que eu cheguei naquele desenho da manta? Eu cheguei no desenho da manta assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Se eu disser, acho que você não vai acreditar. Eu peguei esse desenho de um ladrilho hidráulico. Você tá de brincadeira. Sabe aqueles pisos antigos? Sim. Então, aí eu fui numa loja e no chão da loja, o ladrilho, ele fazia esse desenho.
E você adaptou isso pro patchwork? E aí, na hora, eu tirei a foto, eu falei, é muito geométrico e os ângulos são muito ângulos de 45. Que bacana. Eu vou fazer em patch, Sensacional. tá? Tem que deixar tudo para vocês na página do Vida, tá, gente? Porque olhando é mais fácil para vocês montarem. É, e aí, lá na página do Vida, que eu vou deixar, aí tem esse esqueminha, ó. Tem os nomes, tem as letras, né? Daqueles blocos aqui, ó, de trás. Deixa eu só subir aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, o bloco A, que é esse bloco aqui com os triângulos para fora. Então, eu vou ter um aqui. O bloco B, aqui. O bloco C, aqui. Então, eu vou montando aqui nessa ordem. Só o bloco D, que é esse aqui, que é metade de um bloco, que eu vou fazer virar ele, né? Então, ele aqui, ó, tá numa posição. E aí, eu virei ele aqui, ó, 180 graus. E ele fica aqui. Então, aí eu vou construir a manta desse jeito. Desse jeito. Tá? Perfeito. Eu posso montar dentro desse esquema ou eu posso usar aqui, ó, montando só esse aqui, ó. Que também dá uma manta linda, que seria Isso. o bloco A. Que é o bloco A com os blocos D em volta. Que seria a margem. Isso. O A com o D em volta. Entendi. Tá? Tá, perfeito. Importantíssimo, viu, Carandinha? Ficar para as meninas. E dúvidas, vocês escrevam para o Roberto para ele poder explicar. Deixa eu fazer o seguinte, quem tá com o celular em casa, eu falo sempre a vocês, meus amores, ó, vamos bater uma foto da manta, dou-lhe uma, tá certo aqui, qualquer lado, né, Rô? Dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para o cavaleiro. Epa! Tá vendo? Que espetacular, não? Aí aqui você fez a margem com quanto? Aí eu coloquei uma faixa de 12 centímetros. 12 centímetros. 12. Se eu fizer menor que 12, não fica muito legal, porque as células, ela no final fica com 13 centímetros. Então tem que ser um Entendi. tamanho próximo ao tamanho da célula. E passou um viés, né, Rô? Depois eu acabei com viés. Espetacular.